Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa com adrenalina muito grande e quando aparece ali Efsun fazendo o quê? Nada. Então, logo em seguida, a cena muda e vai lá para assistir o que está conversando nesse exato momento com a Hanif 2.0 e ela está questionando a Sisu ali, perguntando a ela para que ela fale a verdade e seja sincera se ela está apaixonada ali pelo seu irmão. Por sua vez, a Cecil fica olhando para ela ali com os olhos arregalados, sem saber nem o que responder, mas a Suzuhao continua questionando ela ali, que ela diga a verdade, que ela fale o que ela está sentindo, porque ela pode confiar nela. Ela fica um pouco pensativa, mas logo em seguida responde ali que não, só que ela dá um não assim, deixando na realidade um sim ali ao vento, e ela ainda continua dizendo isso aí, o que importa, já que o irmão dela não gosta dela, e que sem falar que ela também não tem nenhum centavo, nenhum trabalho, quem ia querer ela? A Suzuhao diz a ela para que ela não fique pensando dessa forma aí, porque ela é muito bonita, e nesse momento ela começa a falar até do marido lá da Aulia, e ela continua dizendo que ela é muito inteligente e que dessa forma aí ela conseguiria muitos homens, até uns 50 homens. Por sua vez, a Cecil ela começa até a sorrir logo depois que a Suzuhao fala isso para ela. Logo em seguida, a Cecil diz a Suzuhao que só há uma coisa que importa para ela agora. Ela esfrega os dedos ali, dizendo a ela que a única coisa que importa para ela agora é dinheiro e nada mais. Já lá na mansão, nesse exato momento, é quando o Atés chega, só que quando ele vai entrando, vai dar de frente ali com a boneca de milho que já vai questionando ele, dizendo que ele segue ali procurando aquela maldita esposa dele, né? O Atés, ele respira fundo, fica pensativo, ela se aproxima dele e ele logo questiona ela o que é que ela quer dele. Ela responde para ele que isso ali é muito simples, porque tudo que ela quer é que ambos ali vá embora daquela mansão. Ela está se referindo a ele e também a Barra. Ele fica calado, bem pensativo, e ela continua dizendo que sempre que ele e a Barra vêm naquela casa ali, tudo se converte ali em desgraça. Ele fica calado e ela continua ali virada na peste, dizendo a ele que cada vez que eles dois passam pelaquela porta ali, deixa entrar atrás dele ali também todas as tragédias. Ele continua calado e ela diz que então assim ele faça, pega aquela criminosa da esposa dele e vai embora com ela. O Atés, logo depois que ela começa a falar muito mal ali da Barra, então ele começa a se revoltar, fica frente a frente com ela e começa a perguntar quem ela pensa que é para vir ficar falando com ele ali dessa forma. Então ela acha que tem ali alguma autoridade naquela casa e diz: eu sou a esposa do Mermertemi, a senhora dessa mansão. O Atés, por sua vez, então ele começa a sorrir, questiona ela, como assim a senhora dessa mansão? Ela acha que ela é mesmo a senhora dessa mansão e começa a sorrir e ela questiona ele, perguntando o que foi que aconteceu e por que ele está sorrindo. Ele vai se aproximando perto dela, revoltado, e diz a ela que simplesmente ele está sorrindo porque ela não tem nada a ver e ela não é a senhora daquela casa. Ela fica calada, pensativa, e ele pergunta se ela quer mesmo que ele diga quem verdadeiramente ela é. Ela fica calada, olhando para ele, e ele continua dizendo que ela é apenas uma mulher que quer se aproveitar ali da bondade do Mermertemi. É apenas isso que ela é, uma aproveitadora. Ela parece que engoliu um tamanco ali, fica até sem saber o que fazer, e ele continua dizendo que é justamente isso que ela é e nada mais. Então ela se revolta e diz que Alá venha castigar ele e aquela maldita esposa dele. O Atés diz que isso é uma tristeza, muito triste mesmo, e quão patética ela é. O Atés logo em seguida ele respira fundo, sai, deixa a boneca de milho ali sozinha, revoltada, que até tenta ir atrás dele, mas ela se segura e diz que patética ela não é e que é sim a senhora daquela casa. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Logo em seguida, quando o Atés se aproxima de onde a Barra está, parece que quando ele chega ali na realidade para a Barra não chegou ninguém, e ela parece até ali querer rejeitar sempre a presença do Atés. Inclusive quero perguntar a vocês acham que a Barra está agindo corretamente com o Atés ou na realidade ela está sendo grossa e dura demais com ele? Deixa a tua opinião nos comentários aí, porque eu quero saber a tua opinião, tá bom? E também não esquece de deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo, que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Então logo depois o Atés olha para ela e pergunta a ela se por acaso eles podem conversar. Ela fica calada e ele diz que queria muito conversar com ela porque ele pensa que ela está mais calma, né? Ela pergunta a ele se ele acha mesmo que ela vai conseguir ficar calma só porque está ali e diz a ele que isso é impossível.
Ele diz que mesmo que ela não esteja, é bom eles conversar. Ele quer muito conversar com ela porque já não está suportando mais. Ela fica o tempo todo ali tentando rejeitar o Atés e diz que isso não importa mais também. Ele então dá um sacode nela ali, puxa ela, fica frente a frente com ela e diz a ela que preste muito atenção porque ele ama ela demais, ama ela com todas as forças de seu coração. Ela fica calada, olhando ali para o rosto dele revoltada, e ele continua dizendo que por mais que eles passaram 6 anos separados, ele continua dizendo para ela que ele nunca, jamais deixou de amá-la. Ela continua calada, com uma cara muito feia ali, ninguém sabe qual de fato é a expressão que ela está dentro dela ali, e ele continua dizendo que tudo isso que ele fez, não importa o que aconteceu, mas tudo que ele fez foi apenas para proteger ela, porque ele ama ela demais. Ela tenta novamente rejeitar ele, mas ele insiste novamente puxando ela e diz que ele tem certeza que ela também ama muito ele. Ela fica calada e ele continua dizendo que tem certeza que ela ama ele com loucura, ele tem certeza disso, só que novamente ela dá um arrebate nele. Ele fica sem saber o que fazer e ela continua dizendo para ele que acredita que é ele que está ficando louco. Só que o negócio é, enquanto ele está conversando ali com a Barra, eles não conseguem ter privacidade em canto nenhum, porque nesse exato momento é quando a Senri chega e fica olhando eles dois conversando, e enquanto isso ele diz que ele vai encerrar esse caso do Kenan e que vai deixar apenas a polícia resolver tudo isso a partir de agora. Ela continua calada, a Senri lá em cima escutando tudo, e ele diz que quer encerrar tudo isso e que a partir de agora tudo que ele quer é que eles dois fiquem juntos. Ele quer muito que ela volte a ser ali a sua esposa. Ela fica calada e ele diz que tudo que ele está querendo ali, todo o desejo que ele tem é que eles dois tenham um filho. Ele pede a ela que, por favor, que não se afaste dele e que ele não quer de forma nenhuma que eles dois fiquem separados. Ele abraça ela e a Senri fica ali observando tudo. O Atés, por sua vez, fica trocando carinho com a Barra, e a Senri, por sua vez, ela não aguenta ver a felicidade de ninguém, e observando tudo aquilo ali, ela acaba se revoltando e indo embora. A Barra, por sua vez, ela tenta até ceder tudo que o Atés ali está propondo para ela. Ela vai, tenta até abraçar ele ali, vocês percebem bem direitinho aí, só que do nada ela se revolta, empurra ele e diz que tudo que ele está propondo ali para ela não é fácil, e diz novamente, frente a frente a ele, que tudo que ele está querendo ali não é nada fácil, não é nada como ele acha que pode ser. O Atés respira fundo e diz: e lá vamos nós outra vez, né? Só que enquanto eles dois estão conversando aí, lá fora agora quem chega é o Aziz revoltado ali e pede para que eles dois fiquem ali a postos, e começa a tocar na campainha ao mesmo tempo que a Barra continua conversando com a Tess, e ela diz a ele que as coisas não podem voltar à normalidade assim do nada e que tudo que eles precisam ali é de tempo. Querendo ou não, essa era a notícia que também ele queria. Diz a ela que está tudo bem, não tem problema, e ele vai esperar o tempo que for preciso. Ela fica calada e ele continua dizendo que por ela ele pode esperar até o resto de sua vida. Enquanto ele está se declarando para Barra, é nesse momento que o homem aparece ali por trás. Ele fica até sem jeito, sem saber o que está acontecendo ali. Ele fica quieto, a Barra vê ele e diz que ele seja bem-vindo. Ele se aproxima, olha para a Barra, depois olha para o Atés e diz que ele veio ali para falar um momento com o Atés. A Barra logo fica preocupada e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele diz que não, que ela não precisa se preocupar, mas eles precisam conversar ali a sós por 1 minuto. Ela diz que tudo bem, que já entendeu, que ela vai entrar, ficar lá dentro para eles dois ali poder ter esse assunto privado ali deles dois. Logo em seguida a cena muda e vai lá para o vulcão, que chega com a tempestade nesse exato momento, e ela tira aquela bolsa lá do carro e diz que as meninas vai ficar muito feliz e que inclusive vai poder ver a Noran, não sei o que mais lá, e ele fica olhando feito um pombalesa lá pra ela, e ela fica sorrindo pra ele. Ele começa a chamar por lá em seus pensamentos, dizendo que o sorriso dela é muito lindo, e ela começa a desconfiar daquela cara dele. Logo em seguida ela pergunta o porquê que ele está olhando para ela dessa forma ali, e ele diz que é porque ele está emotivo por aqueles presentes ali que ela vai dar às meninas. Ela então começa a dizer a ele que ele seja então mais rápido e menos emocional. Só que quando eles vão andando, quando ele chega de frente ali, o Sabugão já está ali olhando para eles dois. A Efsun, ela fica até sem saber o que fazer ao bater frente a frente com ele. E o Sabugão vai se aproximando e pergunta eles dois ali o que é que eles estão fazendo ali novamente.
Vulcão então apenas responde pra ele que eles vieram ali trazer uns presentes pras meninas. Sabugão pergunta a eles dois ali se eles pensam que é assim fácil porque eles não têm permissão pra fazer isso. A Efsun começa a insistir a ele que por favor que ele deixe ela entrar ali porque esses presentes são apenas presentes pras meninas. Ele responde a ela que não importa porque tudo isso aí precisa de um processo. A Efsun se revolta e diz que ele rapa o inferno com esses processos que tá falando porque estão desgastando ela, tá ficando muito cansada com esses processos intermináveis. O Sabugão diz a ela que ela pode seguir grosseira do jeito que ela tá sendo aí, porque já disse que não vai deixar ela passar de forma alguma. A Efsun se revolta com ele, diz um monte de coisa, até xinga ele, dizendo que ele tá parecendo até um espaguete ali, e diz que sujeito muito feio. Ele do nada responde a Efsun que sim, mas que ele continua sendo bonito por dentro. A Efsun pergunta a ele, é o que, homem? O Vulcão então aproveita esse momento, se aproxima dele, coloca a mão nele e diz que se ele é tão bonito assim por dentro, não entende porque o coração dele é tão duro. Sabugão fica pensativo e o Vulcão pergunta se por acaso aquelas meninas não podem ser felizes porque isso é injusto pra elas. Ele continua pensativo e o Vulcão continua entrando na mente dele perguntando se por acaso ele não se sente mal pelas meninas e ele diz que sim, que lógico que se sente e pergunta a ele o que é que ele está pensando. Ele pede que por favor então deixe a gente entrar e ele fala olhando pra Efsun que está tudo bem, eles estão lá no pátio lá de trás e vai tirando de doido ali e dizer que não viu eles entrar. O Vulcão olha pra ele e diz que realmente ele é muito bonito e a Efsun com a falsidade da gota serena ali volta atrás e diz que sim, que ele é muito lindo mesmo com esses olhos dele ali que vive brilhando. A Efsun logo depois, quando ela chega lá, toda feliz, ela começa a tirar onda de doido ali, começa a chamar pela Anuran, só que ela vai quebrar a cara, porque a menina olha pra ela e pergunta a Efsun se ela não ficou sabendo, e a Efsun pergunta o que foi que aconteceu, e ela responde pra Efsun que levaram a Anuran, e ela começa a se revoltar e também se preocupar e pergunta quem foi que levou, e ela diz que foi uma família que levou e adotaram ela.